Olá, amigo torcedor, tudo beleza? Estamos de volta com mais um vídeo aqui em Times e Histórias para complementar aí a quinta rodada da Série D, o maior campeonato do futebol brasileiro. Nós já tivemos um vídeo no domingo em que falamos de todos os jogos que aconteceu até sábado, né? E neste vídeo vamos falar de todos os jogos que ocorreram no domingo e também ontem, tivemos jogos ontem na segunda-feira, e aí sim temos a quinta rodada completa com tudo atualizadinho aí para você, amigo torcedor. Então temos muita coisa para falar nesse vídeo, não vamos perder tempo não, vamos direto ao assunto. Ok, então grupo A1, começando aqui, Náutico 1, Rio Branco 4, esse jogo aí a gente já tinha falado no vídeo anterior, bela vitória aí do Estrelão. Agora Amazonas e São Raimundo, também do Amazonas, então portanto um jogo aí, um clássico, né, amazonense. Esse jogo foi lá na Arena Amazônia no domingo e o Amazonas marcou aos 15 do primeiro tempo. No segundo tempo, a Onça Pintada ampliou aos 7, 2-0, só que o São Raimundo foi buscar o empate, marcando aos 26 e depois aos 32. Esse último gol foi de pênalti. Final, portanto, lá na Arena Amazônia, 2-2. Próxima partida, Humaitá contra São Raimundo, também lá no domingo no estádio Florestão, em Rio Branco. E o Humaitá conseguiu aí a sua primeira vitória no campeonato, abriu o placar aos 13 da primeira etapa, através de um pênalti. No segundo tempo, o Humaitá ampliou aos 24 e o Mundão descontou aos 36, mas ficou nisso mesmo, Humaitá 2, São Raimundo de Roraima 1, final de jogo aí. E o último jogo deste grupo A1, Trem contra Porto Velho, jogo bem movimentado lá no estádio Zerão em Macapá, jogo entre Trem e a Locomotiva. Isso mesmo, Porto Velho é a Locomotiva, né? E esse jogo foi realizado ontem, na segunda-feira à noite. O primeiro tempo foi sem gols, mas logo no primeiro lance do segundo tempo, pênalti para o Porto Velho, Ian foi lá e marcou. Logo depois, aos 4, Ian novamente, agora de cabeça, fez o segundo da equipe do Porto Velho, 2-0. Aos 36 o Trem diminuiu com Tárcio e aos 39 Alailson deixou tudo igual. E olha que quase o Trem marcou o terceiro, seria a virada da equipe do Trem, só que ficou nisso mesmo, 2-2 lá em Macapá. Portanto, grupo A1 completo aí, ó. Temos então o Amazonas líder, grande campanha, o Amazonas com 13 pontos, Rio Branco e Porto Velho vem em segundo com 10, em quarto São Raimundo com 7, o São Raimundo do Amazonas, e depois o São Raimundo de Roraima também com 7 pontos, em sexto lugar o Humaitá com 4, em sétimo o Trem com 2 e o Náutico de Roraima também com 2 pontos, fecham aí esse grupo A1. Vamos para o grupo A2, no grupo A2, Castanhal 0, Tunaluso 0, a gente já havia falado desse jogo que foi no sábado, Juventude 0, Pacajus 1, falamos também desse jogo também realizado no sábado. Outro jogo no sábado, Tocantinópolis e Motoclube, vitória do Tocantinópolis. E no domingo, Fluminense 0, 4 de julho 0, esse jogo foi lá no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina. Foi no domingo, ninguém marcou gol, acabou tudo como começou aí, empate em 0-0 entre o bom time do Fluminense contra o 4 de julho. A classificação no grupo A2, Motoclube em primeiro com 9, Fluminense também tem 9, depois 3 equipes com 8 pontos, Castanhal, Tocantinópolis e Pacajus. Portanto, bastante disputado aí essas 4 vagas do grupo A2. O 4 de julho vem em sexto lugar com 5 pontos, Juventude Samas em sétimo com 4 e a Tunaluso Brasileira na última colocação
com apenas 2 pontinhos, ainda não venceu a Tunaluso. Antes de falar do grupo A3, eu só queria lembrar uma coisa, amigo torcedor. Depois de amanhã, na próxima quinta-feira aí, dia 19, eu estarei participando de uma live lá no canal do YouTube Baribola, o podcast. Isso mesmo, vamos falar bastante de futebol lá, o pessoal gosta muito de fazer uma resenha, né, sobre tudo o que aconteceu na semana do futebol. É um podcast bastante interessante, bem legal, começa às 9h40 da noite e eu fui convidado para falar lá um pouquinho do canal, como surgiu esse canal Times e Histórias. Eu vou falar como que eu gravo aqui, algumas coisinhas aí do canal, né? Da onde que eu moro, qual a cidade que eu moro. Vou até estar com uma camisa de um time de futebol, hein? Então, se você quiser, né, você é convidado também para assistir essa live lá no Baribola Podcast na quinta-feira, às 9h40 da noite. E quem quiser que eu mande um salve, pode deixar aí o seu nome, a cidade onde mora, e lá na live eu vou falar o nome aí do pessoal que quiser um salve, beleza? Então tá dado o recado, vamos continuar vendo o que aconteceu aí no grupo A3 agora. São Paulo Cristal venceu o Crato por 2-0, esse jogo a gente já falou no outro vídeo. Globo 0, América 2, olha só esse jogo aí lá no Barretão, o campo do Globo lá em Ceará-Mirim, né? Mas quem se deu bem foi o Mecão. Gols marcados no final do primeiro tempo, o primeiro foi de Araújo de bicicleta aos 41 e 4 minutos depois, aos 45, o camisa 10 William Marcílio ampliou para o América. O América, portanto, faz as pazes aí com a vitória e volta a dar alegria aí para sua imensa torcida que quer muito ver o Mecão na Série C o ano que vem, hein? Próxima partida, Icasa contra Souza, partida bem legal lá no Romeirão, em Juazeiro do Norte. Jogo no domingo, o Icasa foi quem marcou o primeiro com Jairinho aos 14 minutos de jogo. Logo depois, aos 18, Doda deixou tudo igual, final do primeiro tempo 1-1. No segundo tempo, Souza virou aos 39, novamente com Doda, mas sofreu o empate 2 minutos depois, quando Marquinhos marcou para o Icasa, final 2-2 nesse jogo aí. E o último jogo do grupo, Retrô contra Afogados, mais um empate. Esse jogo também foi no domingo, lá na Arena Pernambuco. Quem saiu na frente foi os visitantes. Aos 13 minutos do primeiro tempo, Paulista de Canhota abriu o placar. O Retrô foi atrás do prejuízo e aos 43 empatou com Franklin Mascote. Final do primeiro tempo e também do jogo, 1-1. Apesar do empate dentro de casa, o Retrô lidera o grupo 3, ó. Nós já vamos ver a classificação aqui. Retrô líder com 11 pontos, Icasa vem em segundo com 10, em terceiro São Paulo Cristal com 9. O América agora já aparece na quarta colocação, olha só, na zona de classificação com 8 pontos. O Afogados também tem 8 pontos, só que tem um saldo de gol a menos, né? Por isso que está em quinto lugar. Na sexta colocação, o Souza com 7 pontos. Então, 6 equipes aí brigando pelas 4 primeiras vagas. O Globo e o Crato é que não estão bem. Apenas um pontinho até agora, já começa a ficar lá para trás aí nesse grupo 3. Ok, continuando, vamos agora para o grupo 4. No grupo 4 a gente já falou desse jogo entre Sergipe e Lagarto, 0-0. E agora um jogão de bola entre Asa e CSE. Domingo com um jogo bem legal lá em Arapiraca. Aos 11 minutos de jogo, Jorginho fez boa jogada, chutou, a bola desviou e morreu dentro do gol do CSE. Porém, logo depois, aos 15, o CSE empatou num belo chute do camisa 11, Matheus Regis. No final do primeiro tempo, Jorginho do Asa foi expulso, então terminou 1-1, mas com o Asa com um a menos, hein?
No segundo tempo, o CSE com um a mais foi para cima. Aos 10, Júnior Timbó de cabeça fez o gol da virada. Aos 15, o Asa teve mais um jogador expulso. Margal foi para o chuveiro mais cedo. O CSE aproveitou e marcou mais um com o Matheus Regis novamente aos 21 do segundo tempo. O Asa ainda conseguiu diminuir com gol de falta de Assis aos 38 e nos acréscimos o CSE ainda perdeu um pênalti. Final, Asa 2, CSE 3. Grande partida, grande vitória aí do CSE, hein? Próxima partida desse grupo, Jacuipense Santa Cruz. Amigo torcedor do Santa Cruz, quinta rodada, terceira derrota, jogo aí que marcou o retorno do técnico Marcelo Martelotti no comando do time, e esse jogo foi lá em Riachão do Jacuípe, e o time da casa dominou o primeiro tempo, mas não marcou. Já no segundo tempo não teve jeito. Aos 8, Juan Levine abriu o placar e aos 46, o Helder ampliou cobrando pênalti. Final, Jacuipense 2, Santa Cruz 0, hein? Precisa reagir o Santa Cruz, senão não vai classificar. Complicada a situação aí para a torcida do Santinho, hein? Mas vamos lá, próxima partida, Juazeirense e Atlético de Alagoinhas, jogo lá em Juazeiro, e o Atlético finalmente venceu. Gols marcados no segundo tempo, o primeiro aos 29 por Diego e o segundo aos 32, de novo Diego, dessa vez de cabeça. O Diego que havia entrado na partida durante o segundo tempo e acabou sendo o nome do jogo aí, primeira vitória do Atlético de Alagoinhas e a primeira derrota do Juazeirense no campeonato. Vamos ver aqui a classificação, olha só. Asa, apesar da derrota, continua líder com 9 pontos, Jacuipense em segundo com 8, Juazeirense em terceiro com 8, Lagarto em quarto com 7, o CSE em quinto com 7 também. O Atlético de Alagoinhas em sexto com 4 pontos, Santa Cruz em sétimo com 4 pontos e o Sergipe em oitavo também com 4 pontos. É um grupo ainda bastante equilibrado, né? Uma vitória aí, por exemplo, do Atlético, do Sergipe, do Santa Cruz, já joga esse time lá com 7 pontos, brigando para entrar aí na zona de classificação. Então todo mundo tem muita chance, são grandes times nesse grupo aí, vai ser um grupo disputado aí do começo até o fim, com certeza. Beleza? Vamos pro próximo então, grupo A5. No grupo A5, nós já falamos desse jogo aqui ou não? Brasiliense e Ceilândia? Não falamos, né? Esse jogo foi no domingo, lá no simpático estádio Defelê, no Distrito Federal, e o Jacaré abriu o placar aos 37 minutos do primeiro tempo. Marcão foi o autor do gol. Final do primeiro tempo, 1-0 Brasiliense. No segundo tempo, o segundo do Brasiliense foi de Keynan, aproveitando um cruzamento rasteiro vindo da direita. Aos 15 minutos do segundo tempo, portanto, 2-0 aí para o Brasiliense. O Ceilândia ainda teve tempo de diminuir aos 45 com Roberto Picho e ficou assim, Brasiliense 2, Ceilândia 1. Próxima partida, Iporá e Grêmio Anápolis, jogo lá em Iporá e ninguém marcou o gol. Vale destacar que o Iporá teve um pênalti no segundo tempo que acabou sendo desperdiçado. A situação aí do Lobo Guará é bem complicada, apenas 2 pontinhos até aqui no campeonato. Agora complicado mesmo tá a vida aí do Ação, ó. Ação e Operário jogaram, né, jogo entre essas duas equipes lá do Mato Grosso, jogo em Várzea Grande. O Operário abriu o placar aos 15 minutos de jogo, Kaique cabeceou meio que despretensiosamente e a bola acabou no fundo do gol. Final do primeiro tempo, 1-0 para o Operário. No segundo tempo, o Ação empatou com o Lohan aos 21, mas o Operário marcou o gol da vitória
aos 28 através de Nelsinho. Final 2-1 para o Operário. O Ação jogou já 5 vezes e até agora não marcou ponto aí na Série D. É a pior campanha da Série D até agora. Próxima partida, Anápolis e Costa Rica. Esse jogo foi ontem à noite, na segunda-feira, lá na cidade de Anápolis, e o time da casa marcou com Léo Carvalho, cobrando pênalti aos 23 minutos já do segundo tempo. 1-0 então para o Galo da Comarca, que é comandado pelo técnico Luiz Carlos Vinck, a equipe aí do Anápolis que venceu esse jogo ontem à noite. Classificação no grupo A5, Brasiliense líder com 13 pontos, Ceilândia e Anápolis vem logo depois com 10, e na quarta colocação Costa Rica e depois o Operário de Várzea Grande com 7 pontos. Em sexto lugar o Grêmio Anápolis tem 6, em sétimo o Iporá com 2, e na última colocação, o Ação, que ainda não marcou pontos, 5 jogos, 5 derrotas aí para a equipe lá do Mato Grosso. Vamos então para o próximo grupo, grupo A6. No grupo A6, Real Noroeste Nova Venécia, vitória do Real. Nós já falamos desse jogo no vídeo anterior. Pouso Alegre 0, Bahia de Feira 0, também falamos. E Ferroviária 1, Inter de Limeira 1. Também já falamos desses jogos que foram todos no sábado, né? Então nós falamos no vídeo de domingo. E o jogo Caldense URT, esse jogo sim foi no domingo, a gente não tinha falado ainda, era o jogo que faltava no grupo 6, jogo lá em Poços de Caldas. A Caldense abriu o placar aos 29 minutos, quando David Lazari mandou um pombo sem asa de fora da área, marcando um golaço aí para a equipe da veterana. Porém, no segundo tempo, a URT conseguiu um empate aos 39 minutos, gol marcado por Magrão de pênalti. Final 1-1, um resultado ruim para as duas equipes que estão nas últimas colocações da tabela de classificação. Vamos ver aqui, ó, a classificação nesse grupo A6. Real Noroeste é líder com 12 pontos, Pouso Alegre em segundo com 10, Nova Venécia em terceiro com 8, olha só, duas equipes lá do Espírito Santo nas primeiras colocações. Em quarto, a Inter de Limeira tem 6, Bahia vem logo depois também com 6, em sexto a Ferroviária com 5, em sétimo a URT com 4 e na última colocação a Caldense com 2 pontos, a Caldense que ainda não venceu na competição. Beleza, vamos então para o grupo 7, ou A7, né, como a CBF chama. Grupo A7 é o nome oficial do grupo aí. São Bernardo e Cianorte, esse jogo a gente já falou no vídeo anterior, bela vitória do São Bernardo, que faz uma ótima campanha, 1-0. Pérolas Negras e Paraná Clube. Essa partida foi realizada no domingo lá na cidade de Resende e o Paraná marcou com Everton Brito aos 11 minutos do segundo tempo e desta forma conquistou aí os 3 pontos importantíssimos para o Paraná Clube nessa quinta rodada aí da Série D. Próxima partida, Oeste e Santo André, jogo lá em Barueri, também no domingo, e o time da casa foi melhor, marcou aos 43 do primeiro tempo com Lucas Douglas e depois aos 24 do segundo com Bruno Lopes. Final, Rubrão 2, Ramalhão 0, terceira derrota do Santo André em 5 rodadas, não tá boa coisa lá para a equipe do Santo André não. E o último jogo, Portuguesa Carioca contra Nova Iguaçu, jogo entre duas equipes cariocas no campo da Portuguesa, mas o Nova Iguaçu marcou aos 39 do primeiro tempo, com Lucas, que apareceu ali no meio da zaga para inaugurar o placar. Parecia que o Nova Iguaçu ia sair com a vitória, mas a Luz empatou aos 40, com Luan, o camisa 9, cobrando pênalti. Final 1-1 nessa partida aí. A classificação, ó, São Bernardo líder com 11 pontos,
Paraná agora chega na segunda colocação com 9, Oeste é o terceiro com 8 e o Nova Iguaçu fecha então a zona de classificação com 6 pontos. Em quinto lugar o Cianorte com 5, em sexto Santo André com 4, Portuguesa também tem 4 e na última colocação Pérolas Negras com 3 pontos, também um grupo bastante disputado, esse grupo 7 aí. Beleza, e agora vamos para o último grupo, o grupo A8, onde nós já falamos de Aimoré 2, São Luís 1, Marcílio Dias 2, Juventus 1 e Cascavel 2, Caxias 0. Falamos já desses 3 jogos no vídeo anterior da Série D. Faltava só esse aqui, ó, Azures e Próspera. Esse jogo foi ontem, na segunda-feira à noite, em Pato Branco, e não tivemos movimentação no placar. Empate sem gols entre Azures e Próspera. Portanto, vamos à classificação. Cascavel, líder aí do grupo 8, 13 pontos, ótima campanha da Serpente Aurinegra, né? O Aimoré em segundo com 9, o Azures em terceiro com 8, depois vem Caxias e Marcílio Dias com 7 pontos. Em sexto, São Luís com 5, em sétimo, Próspera com 4 e na oitava colocação, o Juventus lá de Jaraguá do Sul com 2 pontos, o Juventus que ainda não venceu na competição. Ok, amigo torcedor, então tá aí, ó. Eu falei que tinha bastante coisa para falar nesse vídeo de hoje, né? Série D não é fácil não, são 64 times, são 32 jogos por rodada aí. Não é fácil acompanhar a Série D não, mas a gente acompanha, não tem problema, né? Bom, eu queria agradecer aí a você que ficou até agora assistindo a esse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like, porque isso ajuda muito na divulgação do vídeo no YouTube. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, participe do nosso time. É sempre muito legal ter você aqui com a gente. E é lógico, mais legal ainda é ver aí os comentários que vocês fazem aí no YouTube. Podem comentar, podem falar sobre os seus times, né? Que a gente vai respondendo aí o mais rápido possível. Beleza? Bom, só para reforçar aqui, quinta-feira estarei na live lá no podcast O Baribola, o podcast, né? Quinta-feira às 9h40. Vou deixar na descrição do vídeo o link do canal e espero vocês lá para acompanhar esse podcast que eu vou participar, ok?